É isso aí, galera. Chegando aqui para mais um vídeo do Flamengo e atualizar os seus grandes títulos, os títulos mais importantes da história do clube. E vamos a eles. O Flamengo foi campeão do mundo em 1981, batendo o Liverpool na final por 3-0, com grande atuação de Nunes com 2 gols e Adílio com 1. O Flamengo venceu o Liverpool por 3-0 e se tornava assim campeão mundial. A primeira Libertadores. A primeira Libertadores veio em 1981, com 3 grandes jogos contra o Cobreloa do Chile. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-1, com 2 gols de Zico e Merello descontando para o Cobreloa. No jogo de volta, realizado no Chile, o Flamengo perdeu de 1-0, gol de Merello para o Cobreloa, o que forçou a disputa de um terceiro jogo, um jogo em campo neutro, e o estádio Centenário em Montevidéu foi o escolhido. E na partida o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-0 com 2 gols de Zico e o Flamengo conquistava a América pela primeira vez. O bi da Libertadores veio em 2019, em jogo de partida única, em campo neutro, pré-estabelecido. O estádio Monumental de Lima, no Peru, foi o grande estádio da grande final. E o Flamengo saiu perdendo para o River no comecinho do primeiro tempo com gol de Borré. Já no final da partida, quando tudo parecia terminado, Gabigol em um empata para o Flamengo e vira aos 92 e o Flamengo se tornava assim então bicampeão da Libertadores da América. A Mercosul. A Mercosul veio em 1999 com 2 grandes jogos contra o Palmeiras, um rival nacional. No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Palmeiras por 4-3 no Maracanã, com grande atuação de Caio, marcando 2 vezes. No jogo de volta, no Palestra Itália, extinto Palestra Itália, o Palmeiras e o Flamengo fizeram um jogo de várias alternâncias no placar. E o Flamengo, já no final da partida, com um jovem atacante Lê, empata a partida em 3-3 e o Flamengo conquista assim a Mercosul, mais um título internacional para a história do clube. A Copa Ouro Conmebol, disputada em 1996, o Flamengo novamente com o rival nacional na final. E o Flamengo foi o grande campeão com 3 gols de Sávio. Aristizábal descontou para o São Paulo e o Flamengo assim vencia por 3-1 e era campeão da Copa Ouro Conmebol. Seu primeiro título nacional. O Flamengo foi campeão brasileiro em 1980 pela primeira vez, batendo o Atlético Mineiro na final. No primeiro jogo realizado no Mineirão, o Flamengo perdeu para o Atlético por 1-0, gol de Reinaldo. No jogo de volta, no Maracanã, o Flamengo venceu o Galo por 3-2, com 2 gols de Nunes e 1 de Zico, e Reinaldo descontou para o Atlético 2 vezes. Como o Flamengo havia feito uma melhor campanha, acabou se sagrando campeão brasileiro pela primeira vez. O bi veio em 1982, com 3 grandes jogos contra o Grêmio de Porto Alegre. No primeiro jogo no Maracanã, empate 1-1. Tonho para o Grêmio e Zico para o Flamengo fizeram os gols da partida. No jogo de volta no Estádio Olímpico, extinto Estádio Olímpico, empate em 0-0 que forçou um terceiro jogo. Também no Estádio Olímpico, mas dessa vez deu Flamengo. Gol de Nunes na final e o Flamengo era bicampeão brasileiro. O Tri veio no ano seguinte, com 2 grandes jogos contra o Santos. E o Flamengo perdeu a primeira partida por 2-1, no jogo realizado no Morumbi. Pita e Serginho Chulapa marcaram para o Santos e Baltazar descontou para o Flamengo. No jogo de volta no Maracanã, um passeio rubro-negro, 3-0, e o Flamengo se tornava tricampeão brasileiro. E nessa partida tem uma curiosidade: foi o jogo de maior público da história do Campeonato Brasileiro. 155.523 pessoas assistiram ao Flamengo a ser tricampeão brasileiro. Até hoje, o maior público da história do Campeonato Brasileiro. O Tetra veio em 1987, novamente um rival do Sul, mas dessa vez o Internacional. E o Flamengo realizou 2 grandes jogos contra o Inter. No primeiro jogo, realizado no Beira-Rio, empate 1-1, com Amarildo para o Inter e o jovem atacante Bebeto empatando para o Flamengo.
No jogo de volta no Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Inter por 1-0. No comecinho da partida, gol do jovem atacante Bebeto. E o Flamengo se tornava assim tetracampeão brasileiro. O Penta. O Penta vem em 1992, a era do Júnior, o último grande título do maestro. No primeiro jogo, o Flamengo já praticamente encaminhou o título, com uma sonora goleada no Botafogo, seu rival local, 3-0, com gols de Júnior, Nélio e Gaúcho. E no jogo de volta, um empate em 2-2, o Flamengo abriu o placar em 2-0 com Júnior e Júlio César, e o Botafogo empatou com Valdeir e Piquete, e o Flamengo se tornava assim pentacampeão brasileiro. A nota triste desse jogo foi o que aconteceu minutos antes da partida, quando várias pessoas caíram da arquibancada e vieram algumas a falecer e outras a ficar gravemente feridas. Mas depois disso o jogo transcorreu normalmente, o Flamengo se tornou pentacampeão brasileiro. O Hexa veio já na era de pontos corridos, com a estrela de Adriano brilhando. O Flamengo foi campeão marcando 67 pontos, uma grande campanha de reviravolta, onde o Flamengo era um dos últimos colocados e conseguiu alcançar a liderança na penúltima rodada e foi campeão na última rodada contra o Grêmio 2-1 com gols de David Braz e Ronaldo Angelim. O Flamengo assim se tornava hexacampeão brasileiro. O Hepta veio na era Jorge Jesus, o grande treinador português. O Flamengo com um elenco recheado de craques como Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rafinha, Felipe Luiz e companhia. O Flamengo foi campeão com 4 rodadas de antecedência, com 81 pontos, ainda faltando 4 jogos para ser realizados. O Flamengo se tornava heptacampeão brasileiro. A primeira Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil veio em 1990, batendo o Goiás na final. No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Goiás por 1-0, com gols de Fernando no estádio Helenão, em Juiz de Fora. No jogo de volta no Serra Dourada, empate em 0-0 e o Flamengo conquistava assim sua primeira Copa do Brasil. O bi da Copa do Brasil veio em 2006, contra o seu grande rival, o Vasco da Gama. Com grande atuação de Obina e Luizão, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. E no jogo de volta, nova vitória rubro-negra, Juan, lateral esquerdo, e o Flamengo se tornava assim bicampeão da Copa do Brasil. O título da Copa do Brasil vem em 2013, contra um rival do Sul, o Atlético Paranaense de Curitiba. Primeiro jogo, empate em 1-1, no jogo realizado na Vila Capanema. Gol de Marcelo para o Atlético e Amaral, um chute de fora da área, empatou para o Flamengo. E no jogo de volta no Maracanã, 2-0 para o Flamengo, gols de Elias e Hernani. O Flamengo era tricampeão da Copa do Brasil. O último título nacional do Flamengo, Copa dos Campeões de 2001. Novamente o São Paulo pela frente. Em 2 grandes jogos de muitos gols, o Flamengo se tornava campeão da Copa dos Campeões, torneio que reunia os grandes campeões dos torneios regionais e estaduais daquela época. O Flamengo no primeiro jogo venceu o São Paulo por 5-3, com grande atuação de Rogério Pinheiro e Edilson para o Flamengo, Reinaldo, Luiz Fabiano para o São Paulo. O Flamengo bateu por 5-3. No jogo de volta no Rei Pelé, o São Paulo venceu o Flamengo por 3-2 com grande atuação de França com 2 gols. Petkovic e Juan marcaram para o Flamengo e o Flamengo se tornava campeão da Copa dos Campeões. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. O Flamengo e seus grandes títulos atualizados em 2019. Se inscreva no canal, dá aquela moral. É isso aí, tamo junto.